Olá, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Que a paz do Senhor e a graça do Senhor esteja em cada coração, amém? Hoje nós vamos para mais um vídeo e sobre um assunto que uma inscrita me pediu. E eu estou aqui para esclarecer para vocês sobre casamento entre primos. Então, vem comigo. Primeiramente, é um assunto que muitas pessoas têm dúvida, claro, principalmente porque é um assunto bem comum. Mas o casamento entre primos é algo comum em todo mundo. Podem ficar tranquilos quanto a isso, né? No Oriente Médio, no sul da Ásia, né? Lá naqueles países bem religiosos como Nepal, Indonésia, Camboja, Índia, Tailândia, né? Lá no norte da África, né? Na Líbia, Argélia, Egito, lá bem no norte da África, principalmente por questões religiosas, né? Questões culturais da região, eles se casam entre primos. Por um monte de fatores que agora não convém dizer, porque seriam vários que eu deveria falar para vocês. Mas cerca de 10% das famílias mundiais, né, das famílias que vivem no mundo, são casadas com primos. Sim, são cerca mais ou menos de 750 milhões de pessoas. 750 milhões de casais que se casam todos os anos com primos. E desses casais, né, a maioria nos Estados Unidos também, aliás, minto, na maioria dos estados dos Estados Unidos, eles proíbem o casamento entre primos, por causa dessas questões genéticas. Então, alguns estados, porque lá nos Estados Unidos, cada estado tem as suas leis, mas a maioria desses estados, eles proíbem esses casamentos. Então, quais são as razões para se casarem com primos? Né? O que leva as pessoas, na maioria das vezes, por casamentos com primos? Primeira coisa é por causa de preservação de bens materiais. Às vezes, com famílias bem abastadas financeiramente, elas utilizam desses meios para conservar os seus bens entre a família. Outro fator é a questão da familiaridade. Tô com uma preguicinha de procurar lá fora, eu vou casar com um primo. Mais ou menos isso. Alguns famosos também, que você e eu já conhecemos, da história, se casaram com suas primas. Por exemplo, Charles Darwin, aquele que foi descobridor da evolução, da teoria da evolução. Dom João VI, né? Só que outro foi Albert Einstein. Essas pessoas também tiveram alguns probleminhas na sua procriação, né? Por exemplo, a família de Dom João VI, alguns membros da família da monarquia tiveram sérios problemas intelectuais, problemas mentais. Então, até mesmo Dom João VI, ele não era uma pessoa muito normal, né? Vamos dizer assim. Então, assim, eles falam também que a rainha Elizabeth e o príncipe Filipe, eles eram primos, né? Não sei se era de terceiro ou quarto graus, mas eles, alguma coisa tinha ali de parentesco. Pois bem, então, o que a medicina fala também sobre casamentos de primos, né? O que a medicina recomenda e por que às vezes vocês leem, ouvem falar que não é bom que os primos se casem por causa de algumas doenças. Bom, eu e você, né, nós temos no nosso corpo cerca de 30 mil genes. O que é genes? Genes é um segmento molecular de DNA. E o que tem dentro desses genes? Uma sequência de cromossomos, né? A sequência de cromossomos que está ligada, que é responsável por toda a característica herdada geneticamente. Então, nosso DNA, que tem um cromossomo e tem essas características genéticas herdadas geneticamente do ser humano. Então, o que acontece lá na reprodução humana? O homem, com seu espermatozoide, ele possui 50% desses genes. A mulher, com seu óvulo, ela possui mais 50% dos genes. Os dois se unem, né? E se nessa união
uma cópia ou outra tiver algum defeito na questão de ligação de genes na reprodução humana, aí sim, se você tem uma cópia defeituosa e você tem outra cópia defeituosa, no caso do homem ou a mulher, se os dois na sua cadeia de DNA têm cópias defeituosas, quando eles se unem para formar o ser humano na reprodução humana, essa pessoa que vai ser gerada, esse feto, ele poderá nascer com algumas doenças recessivas. Pois bem, mas você que está aqui me ouvindo, já se enamorou pelo seu primo, se apaixonou perdidamente, se casou com o seu primo, né? E você agora está numa coisa que não tem para onde voltar. E para ter filho agora, como que vai ser? Então vamos lá. Tudo tem uma solução. Primeira coisa que você vai fazer é procurar um médico geneticista. Em média, a consulta de um médico geneticista é em torno de R$700, particular. No SUS já tem esse programa de atendimento para esse tipo de médico, né, que chama Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica. Então, você pode procurar no SUS que você também vai ter esse atendimento. Talvez vai demorar um pouquinho, né? Mas você vai ter esse atendimento. Se você tiver com muita pressa, aí você procura um médico particular geneticista. E o que esse médico, esse profissional médico vai fazer para você? Ele vai fazer a sua árvore genealógica. Sua árvore genealógica, que se chama o heredograma. Ele vai fazer uma investigação da sua terceira e quarta geração e procurar, né, durante essa investigação, indícios de doenças raras e doenças recessivas. Para ter uma doença recessiva, o indivíduo precisa ter um gene defeituoso do pai e um gene defeituoso da mãe. Se os dois têm genes defeituosos e se unem, provavelmente essa criança dessa reprodução humana nascerá com uma doença recessiva presente no seu corpo. Mas, se este pai e esta mãe, um só tiver o genes defeituoso e o outro não tiver, aí aquela criança daquela união, ela vai ser portadora, mas ela não vai manifestar a doença. Ok? Entenderam? Pois bem. Quais são as doenças recessivas presentes nessa pessoa que o pai e a mãe tiveram genes defeituosos? Uniu e tiveram a manifestação já dessa doença já praticamente quase na infância. Vamos lá? Primeira doença, fibrose cística. Alguém já ouviu falar sobre fibrose cística? Pois então, é um comprometimento pulmonar, mas ele também acomete o pâncreas, o fígado, e também causa infertilidade no homem. Triste, né? Ela faz uma atrofia, né? É como se tivesse uma fibrose, uma camada dura no pulmão, onde ele faz dificuldade da elasticidade dos movimentos inspiratório e expiratório do pulmão. Então, ele vai perdendo ao longo do tempo a capacidade de expandir e contrair, ok? Mas também tem o pâncreas, tem o fígado e infertilidade no homem. Também tem problemas intelectuais, né? De raciocínio lógico, de raciocínio para estudos, né? Tem dificuldade de aprendizado. Outra doença que também pode ser acometido, hemofilia. Alguém já ouviu falar sobre hemofilia? Pois bem, hemofilia é um distúrbio genético que afeta a coagulação sanguínea. As pessoas às vezes têm algum tipo de ferimento e ela não tem aquele fator de coagulação que favorece a cicatrização, a coagulação rápida daquele sangue. Então ela pode vir a sangrar sem parar. E tem que ser levada ao médico para tomar
um anticoagulante ou qualquer outro tipo de antídoto para que haja um desaparecimento daquele sangramento. Outra coisa que pode acontecer com pessoas que têm doenças recessivas por causa de problemas genéticos. Fenda palatina, né? Muita gente fala assim, o céu da boca, mas não é céu que fala, é o palato, sabe aquela parte assim, Então, tem algumas fendas palativas, né? Que são por causa dessas doenças recessivas. Natimortos, que são fetos que morrem aos 20 semanas durante a gestação. Heterocromia. Alguém já ouviu falar sobre heterocromia? Heterocromia são pessoas que possuem olhos de cores diferentes. Outra doença, albinismo. Tenho certeza que você já conhece algum albino por aí. Também é uma das causas de doenças recessivas, é o albinismo. Doenças metabólicas, como hipertensão, diabetes, obesidade, insônia, osteoporose. Então, essas são a lista de algumas doenças que pode vir a ser comprometido caso o pai e a mãe possuem genes defeituosos, ok? Pois bem, agora a gente vai lá para a Bíblia, para a palavra do nosso Deus. Elaine, eu estava esperando por isso, e por que você demorou tanto? Mas é porque eu preciso fazer esse tipo de acompanhamento, né? Coleta de dados históricos e da medicina, porque estão interligados um ao outro. E graças a Deus que a gente ainda tem o nosso Deus que falou para nós na sua palavra. Então vamos lá? Procurem para mim, e vamos procurar juntos agora, Levíticos 18, que vai falar muito claramente sobre isso, né? Mas antes da gente ler a palavra do Senhor, a gente tem que atentar para um fato, assim, que as pessoas às vezes não se atêm. Na criação, né? No início da criação, uma das únicas formas de procriar era o quê? Casamento entre parentes. Não tinha outro tipo de coisa a se fazer, porque, né? Adão e Eva, teve Caim e Abel, Caim foi reproduzindo, e quem nasceu da descendência de Caim foi casando entre si, né? Porque a gente não tem relatos bíblicos que houve, deve ter tido outros povos, mas não há relatos bíblicos sobre isso. Então, a gente parte do pressuposto que era entre parentes os casamentos. Até Moisés, né? Quando Deus pede a Moisés para subir o Monte Sinai, e lá ele daria as 2 tábuas, que são os 10 mandamentos. E nesses mandamentos, além desses mandamentos, né, que é os 10 mandamentos, Deus também fala das leis e proibições e deveres, de tudo que ele gostaria que o povo de Israel fizesse e obedecesse, que eram estatutos, leis, mandamentos e deveres. Então Deus passa algumas coisas para Moisés que era para o povo de Israel fazer. Então vamos lá. Levítico, livro de Levíticos 18, 6, que começa assim: nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez do teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirá a sua nudez. Não descobrirá a nudez da mulher de teu pai. É a nudez do teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do seu filho e da filha de tua filha, e a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é a tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parente do teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parente da tua mãe, ou seja, sua tia. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás, não te chegarás
a sua mulher, ela é a sua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é a mulher do teu filho, e não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher do teu irmão, ou seja, sua cunhada, não descobrirás, é a mulher do teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, ou seja, sua neta, nem a filha da sua filha, ou seja, sua neta, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, e maldade é. E não tomarás com a tua mulher outra de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a vida. Ou seja, né, tem mulheres, tem casais que querem ter relacionamento com outra mulher, trio. Então a Bíblia também está condenando isso aqui, ó. E não tomarás com tua mulher outra de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Então, esses são os casamentos proibidos lá em Levítico, né? Em Levítico 20 também, tem algumas coisas que Deus também dá como ordem em alguns casamentos que ele não quer que o povo de Israel nós também, gentios, façamos. Mas, né, historicamente bíblico, o histórico bíblico, a gente vê Jacó, né, se casando com Raquel e Lia, que eram suas primas, né, que Labão era tio de Jacó, né, vocês sabem. Então ele casou com as duas primas deles. Rebeca também se casou com Isaac e era primo, porque Naor, que era o pai de Rebeca, era irmão de Abraão. Né? Os primos, eles são parentes de quarto graus, né? E eles não são considerados parentes próximos, né? Porque a Bíblia fala para você não casar com parentes próximos, né? Mas primos é considerado parentes de quarto grau, ou seja, bem distante, bem distante. Nessa lista de Levítico, tanto de 18 e a passagem de Levítico 20, você não vê proibição nenhuma de Deus falando de casamento de primos, né? Então ele não proíbe casamento de primos. Mas você que está me escutando aqui, apesar que primos são lá de quarto graus, já que outras pessoas que entendem também que há sim parentes e que não há como casar com primos, né? Que você acha que tá errado casar com primo, que você ainda assim continua tendo dúvida que é errado casar com primo, que é o seu parente próximo, né? Que você pensa que é o seu parente próximo, apesar que ele é de quarto grau. Você pode orar ao Senhor, ou então deixar isso para lá e procurar uma outra pessoa para se casar, ok? Eu, particularmente, eu não me casaria com primo nenhum, meu Deus. Tanto homem por aí, tanto homem de Deus por aí, por que eu vou procurar primo para casar? Eu não faria essa escolha, de maneira alguma, ok? Bom, eu espero que esse vídeo que eu estou fazendo para vocês hoje tenha esclarecido algumas coisas, mas se você ainda mesmo assim continua tendo dúvida, né, de casamentos de primos, apesar que é 4 grau, viu, gente? É bem distante. Mas por causa das doenças que provavelmente pode vir a ter, é melhor você não se casar com primos, não é mesmo? Para que você vai ficar com essa dúvida e talvez ter essa consequência drástica na sua procriação dos seus filhos? Então, até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe e os guarde. Bye, bye. Tchau.